Boa tarde, como vão? Meu nome é José Eduardo. Esse é o nosso terceiro vídeo. Vamos conversar sobre o fruto do Espírito. Ele está muito ligado à santificação. Ele é fundamental na comunhão com Deus no cumprimento do primeiro maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração. E isso ocorre pelo fruto do Espírito. O movimento Azusa, William Joseph Seymour, ele chegou à conclusão de que a prova de que a pessoa tinha recebido o batismo do Espírito Santo, segundo a visão dele, era o fruto do Espírito. Na realidade, o que ele estaria dizendo seria que o mais importante após o batismo do Espírito Santo seria o fruto do Espírito, a santificação, e não necessitar de um dom espiritual, como falar em línguas, que a pessoa pode falar em línguas e não estar cheia de Espírito. Pode até estar em pecado, até com sinceridade estar orando em línguas, porque quando alguém ora em línguas, em qualquer situação a pessoa consegue orar em línguas. Se ela tiver o dom de línguas, basta abrir a boca e já está falando em línguas. Não depende dela. É assim que o dom de línguas ocorre. Então ela pode entender assim: eu estou em pecado, não consigo me libertar, eu não consigo nem orar. Não tenho forças para orar de forma a ser ouvido por Deus para que Ele me liberte do pecado. Então essa pessoa pode começar a orar em línguas acreditando que o Espírito Santo, ou no mínimo o Espírito dela, ore com liberdade a Deus de forma a impressionar a Deus para que Deus possa libertá-la do pecado. Na realidade, a libertação do pecado advém da convicção de pecados, não apenas ela ter consciência do pecado, mas o Espírito Santo chamá-la para confessar o pecado, ela ter consciência de fato do que fez errado. Muitas vezes até o pecado está oculto, ela acha que Deus está preocupado com uma coisa, está preocupado com outra. Geralmente Deus se preocupa com os pecados do coração, as decisões do seu coração, aquilo que é mais importante para você. Então, imagine assim que você emprestou alguma coisa de alguém e não devolveu. Por outro lado, você soube de alguma coisa importante que está ocorrendo com alguém e você sentiu inveja, isso é mais grave. Ou mesmo você deseja ter algo e Deus não está naquilo, Ele não querer que você tenha algo material importante, porque você passaria a se afastar de Deus. Isso seria importante para Deus. Ou seja, o coração é o mais importante para Deus. E o homem não tem como controlar o coração. Vocês sabem que Deus ele olha para o coração e não olha como o homem olha para o exterior. Se lembram quando Samuel foi levado para escolher a Davi, e Davi ele era pequeno, sem importância, e Deus, até mesmo com relação aos outros irmãos, Deus fala que não via a aparência das coisas, mas ele viu o coração. Bom, é assim. Ele tem interesse em seu coração. E o homem, por si próprio, ele não consegue dominar o coração. Só o Espírito Santo consegue. Ele pode dominar os hábitos e não sempre. A qualquer hora ele revela o que tem no coração dele, expressando através de ações. Mas Deus tem interesse no coração, porque o coração é a fonte de todas as coisas. Se o coração for santificado, tudo mais é santificado, as atitudes são santificadas. E só o Espírito Santo pode dominar seu coração, que é tão perverso, que naturalmente é perverso no homem. Então, o fruto do Espírito Santo faz com que você manifeste santificação, santidade pela obra do Espírito, ou seja, o seu coração. A maldade do seu coração não causa, não consegue mais fazer com que você pense em algo mal, deseje algo mal ou faça algo mal. Deus ele fala que
Ele mudaria o coração e o entendimento. Seria a nova aliança, sim. Essa aliança que farei com eles depois desses dias, escreverei as minhas leis em seus corações, os meus mandamentos em seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados. Nota, está falando da lei do Espírito de vida. Porque não se lembraria mais? Porque Deus ignoraria, faria vista grossa? Ou porque ele olharia para Jesus? Porque estamos escondidos em Jesus? Não. Porque você para de ter a maldade. Está no seu entendimento e no seu coração. Ele muda seu entendimento e seu coração. Ou seja, seu entendimento fazendo você desejar servir a Ele. E também no seu coração, porque faz você amar a santificação e deixar o pecado por vontade própria. Por isso que ele opera tanto querer quanto efetuar. Quando ele escreve os mandamentos dele, as leis dele no seu coração, você passa a desejar a santificação. E daí seus atos são conforme aquilo que você deseja, e Deus manifesta em vós, tanto querer quanto efetuar. Então, o importante é mudar o coração. Talvez por isso John Wesley ele vincule o batismo no Espírito Santo com o perfeito amor, a inteira santificação, baseado no perfeito amor, ou seja, a fonte de tudo que é o coração é transformado, e esse amor faz com que você não consiga pecar contra Deus e contra o seu próximo. De qualquer forma, o Espírito Santo ele tira a maldade de você. Vamos estudar hoje Gálatas 5. Gálatas 5, de 17 a 25. A versão que eu escolhi é Almeida, corrigida fiel, ela é muito boa. Então, assim, eu não vou seguir exatamente a ordem. Ou inicialmente vamos ler o texto todo. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Bom, é lógico que uma pessoa que nem foi salva, nem teve um novo nascimento, salvo não estou falando para só ser religioso. Você pode ter um líder super religioso que nunca conheceu a Deus. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, a carne vai ser muito mais forte do que o espírito nela. O espírito não vai conseguir fazer quase nada, ou nada. Uma pessoa cheia do espírito, a carne não vai conseguir fazer nada nela. O espírito controlou a situação. Pense numa pessoa cheia do espírito. Ela ocorre a transição entre a carne dominando a vida dela para o espírito dominando. Imagine ela voltando para a vida carnal. Então, ela magoou o espírito se afasta e a carne novamente passa a controlá-la. Certo? Então, essa situação em que os dois estão equilibrados é uma situação assim que depende muito do quão perto o espírito está do seu coração para dirigir sua vida, o quanto ele conseguiu encher você ou não. Então, se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito domina. Se você está vazio do Espírito Santo, ainda que sendo você novo nascido, ainda que você com a mente sirva a Deus, queira fazer a vontade, você não vai conseguir deixar os pecados. Você vai estar sendo dominado pelos pecados na prática. Não de todos, não é assim. Pelo novo nascimento você tem um pouco de santidade, de santificação. Então, essa luta não é constante, não ocorre sempre na vida do crente, depende da situação dele, mas de qualquer forma, quando você quer agradar a Deus, a carne vai se opor. E quando você estiver cheio do Espírito e começam a vir lembranças da sua vida no natural, o Espírito Santo vai tentar impedir você de voltar para a carne. É nesse sentido que o versículo 17 fala da luta dos dois.
Porém, assim, nas situações extremas, você sem o controle do espírito ou você cheio do espírito, vai ocorrer a definição. Você sem o controle do espírito, daí depende muito, assim, porque pelo novo nascimento você vai ter um pouco de controle do espírito, mas assim, quanto mais você se afastar, Deus vai se afastar de você também, mais você vai ser dominado pela carne, muito se parecendo com o que você era antes de conhecer a Deus. Talvez até suplicando para que Deus liberte você. Se você não estiver mais preocupado em agradar a Deus e não pecar contra Ele, você pode ter se afastado mais do que deveria. Vamos falar sobre esse assunto mais à frente. Nunca, por isso pode ocorrer sim com o crente. É por isso que eu digo que não há lugar seguro para o crente, a não ser que ele esteja cheio do Espírito Santo. A vida cristã foi projetada para o crente cheio do Espírito Santo. Então, se você é tradicional e não é cheio do Espírito Santo, só há um jeito de você ser cheio do Espírito Santo, que é ser batizado no Espírito Santo, ter uma visitação espiritual do Espírito Santo, independente de emoções, de dons espirituais, se falar em língua. Se você não teve essa experiência, você vai ter dificuldades para vencer o pecado e você corre riscos, porque fica muito mais fácil você se afastar de Deus. Se você pentecostal passou por isso, mas se afastou muito, e talvez até hoje em dia busque muito mais, vá muito mais à igreja, participe mais dos cultos, glorifique mais a Deus nos cultos, fale mais em línguas do que antes, e talvez até por compensação, porque você não sente a presença de Deus e quer agarrar a presença de Deus falando em línguas. Então, o Espírito Santo, ele pode estar tendo dificuldade para enchê-lo da presença dele, ainda que você exercite o dom de línguas. O dom de línguas não tem nada a ver com sua espiritualidade, é um dom que você recebe. Eu não vi casos de alguém que tenha perdido o dom de línguas. Eu creio que haja situações de que perca mesmo. Por exemplo, imagine uma pessoa que se atreva, ela tem o dom de línguas, ela se atreva a modificar o livro de Apocalipse. A Bíblia fala que o nome dela vai ser tirado do livro da vida. Então, se essa pessoa continua falando em línguas e ela já não tem nenhuma preocupação com a santificação com Deus, então talvez não seja uma língua que o Espírito a faça falar mais. Eu acho que nesse caso, eu não vi um caso ainda semelhante, mas eu acredito que ela pare de falar em línguas estranhas, ou línguas, diversidades de línguas, e isso porque ela cometeu um erro muito grave, ela foi abandonada por Deus, já perdeu a salvação. Então eu creio que o dom cesse, mas ela pode continuar praticando pelo que ela se lembra, historicamente. Mas então, se você é pentecostal e recebeu o dom de línguas, para ter comunhão com Deus não é o suficiente. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que dar a você, após encher você de novo, santificação completa. E daí você vai ter uma comunhão íntima com Ele. Você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade não é através de dons, ou de poder, ou de cânticos, de louvor, ou de oração, não. É por estar cheio do Espírito Santo. Daí você passa a ser uma fonte, ter uma fonte dentro de si a jorrar para a vida eterna. Você passa a cantar um cântico novo. E não é seu, você sabe que não é seu. Flui assim. E você vê que não é seu e é espontâneo. A vida cristã se baseia nisso. Em algo natural e não imposto. Nem por você mesmo, muito menos pelos outros. Versículo 16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, assim, pelo versículo 17, o que se ensina hoje nas igrejas? Assim, até as pentecostais têm um fundo tradicional, batista. A religião
pentecostal majoritária mundialmente, aliás, a brasileira, ela tem raízes batistas, não sei se vocês sabiam, vem da Filadélfia Kika. E todo pentecostal nasceu dela. Tem uma exceção, as neopentecostais, daí tem relação assim com as Assembleias de Deus norte-americanas. Mas assim, a raiz da igreja pentecostal mais importante brasileira é batista. Então, assim, há coisas semelhantes, né? Uma delas é que essa luta entre a carne e o espírito é normal. E que sempre vai ser assim. Você quer se santificar e não consegue. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Versículo 16. E os batistas pensam também assim. E acham assim, são dois cachorros bravos, né? Se você ficar do lado de um deles, daí ele vence. Não, não é. Por quê? Assim, sendo você tradicional, você vai ter um novo nascimento e vai ser verdadeiro. O novo nascimento não garante santificação completa. Não garante a você não estar sob o domínio do pecado. Então você pode estar do lado do cachorro bravo, que seria o Espírito Santo, e não vai ter controle sobre o pecado. O pecado vai ter domínio sobre você. Você tem que passar pela experiência do batismo no Espírito Santo, mesmo sem emoções e sem dons espirituais. Daí o Espírito Santo vai ter poder sobre você e você não vai precisar estar do lado dele. Imagine que diferença faria você mais o Espírito Santo e o Espírito Santo sozinho. Talvez até você atrapalhe. É melhor que o Espírito Santo faça tudo, manifeste, querer e efetuar em você sozinho. Não fala que é porque é Deus quem opera em vós tanto querer efetuar. Não fala Deus e você, não fala em sinergia na Bíblia. É Deus. É uma obra sobrenatural. A sua participação pode até atrapalhar, porque você vai tentar se aproximar de Deus por uma doutrina humana e não pela lei do Espírito de vida, não pelo enchimento no Espírito Santo. Então é bom que você não faça muita coisa, apenas peça para Ele fazer tudo por você, encher você do Espírito, e você já estará instantaneamente liberto do pecado, e também para que Ele afaste você do apego às coisas materiais, do pecado, do desejo do pecado, das lembranças antigas, e Ele leve você à consagração, ao desapego das coisas materiais. Mas até isso Ele faz por você, é Ele que faz você desejar essas coisas, então tudo começa nele. Eu ouvi uma vez uma pregação num vídeo de Jimmy Swaggart. Ele falava assim que a salvação ela decorria assim de uma coisa muito simples assim. Deus dava o Salvador e você dava o pecador, é só isso. Você entra com o pecador, você, pecador, basta isso. Quem faz a obra toda é Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Não tem contribuição sua, não tente ajudar a Deus. A santificação vem do Espírito Santo de Deus, você está cheio do Espírito. Vem de você buscar muito, falar muito, orar muito, nem disso. Mas você pode pedir para que Ele ponha em você um desejo maior por Ele, sede por Ele, e daí você vai buscar porque você está sendo levado a isso por Ele, e não por obrigação, ou porque você acha que se não fizer isso, não fizer aquilo, você não vai receber a presença dEle. Tudo tem que começar nele, Ele tem que manifestar em você tanto querer quanto efetuar. Tudo depende dele. Bom, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, não tem a briga entre os dois cachorros bravos. Se você estiver andando em espírito, a carne desapareceu. Ela está aniquilada, enquanto você estiver cheio de espírito. Então, assim, não use o versículo 17 para dizer que sempre vai ter essa luta entre a carne e o espírito. Não, não vai ser assim. Se você estiver andando em espírito, cheio do Espírito Santo, a carne não faz mais nada. Até a transição faz. Eu vou, assim, dizer o que ocorre, eu percebi por 2 vezes comigo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso é o que ocorre no versículo 18, o que ocorre depois de você estar cheio do Espírito Santo.
Daí você, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se você estiver mesmo cheio do Espírito, você vai estar liberto do pecado. Não vai estar mais cumprindo nenhum mandamento humano, seja o que for. Você pode até cumprir assim, para não causar escândalo, ou para que pessoas que não estão cheias do Espírito não acabem se entregando a algo que você crê que não venha de Deus e ela possa se sentir em pecado e não conseguir mais ter fé em Deus e até se enfraquecer espiritualmente. Do tipo assim, quando você estiver cheio do Espírito, use costumes para você. O pietismo, o legalismo, não vai ter significado algum para você. E você sabe que não vai precisar cumprir. E se você tentar cumprir, o Espírito Santo vai se afastar de você, porque você está indo para a lei do pecado e da morte. Eu já tive. Nos outros vídeos eu explorei isso. Quando eu falo de Filipenses 3. Então, assim, porém, se você faz isso para não causar escândalo aos irmãos, ou seja, você não associa o seu coração a isso, você não acredita que isso seja o mandamento de Deus para a sua vida, porque a lei do, do espírito de vida não é baseada em mandamentos. Não, não, não toques, não manuseies, não está ligado a isso. Mas se você faz isso, você sente um peso, condenado se não fizer, ou se sente em pecado, então você está causando problema para que o Espírito opere em sua vida. Mas se você faz isso não acreditando que isso agrada a Deus, ou que isso venha de Deus, mas você faz por respeito à igreja que você frequenta, para não causar escândalo, ou para que outro irmão fraco, vendo que você, por exemplo, você é uma mulher e tinha cabelo comprido, e daí você foi cheio do Espírito e viu que o cabelo que você pode cortar o cabelo. Eu acho que a mulher deve ter cabelo comprido. E tem textos na Bíblia que mostram isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Outra hora entramos. E creio assim que não seja uma coisa assim. Até acho que seja uma coisa muito importante realmente a mulher ter cabelo comprido. Muito mais do que o homem ter cabelo curto. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas imagine assim. Vamos pensar em outra coisa. Vamos falar sobre isso. Por exemplo, está numa igreja em que as mulheres não possam depilar a perna. Bom, uma mulher que não depila a perna, ela vai usar vestidos longos, né? Ela não vai se expor. Então, assim, tem coisas boas quanto a isso. Mas daí ela entende que depilar não é errado. Ainda que ela continue usando saias compridas, ela acaba se depilando. Como ela está cheia do Espírito Santo, ela não vai se acusar por isso. Mas se ela se afastar do Espírito, ela vai achar que ela pecou. Ela vai achar que o Espírito Santo se afastou dela e foi por outra razão. Ela vai achar que o Espírito Santo se afastou dela porque ela depilou as pernas. E não é verdade. Certo? Ela não deve usar as pernas para seduzir homens, mostrar o corpo. Isso não. Isso seria errado. Entristeceria o Espírito. Mas se ela depila a perna e conta para uma outra irmã que não esteja cheia do Espírito, pode fazer isso e essa vai se sentir em pecado, porque ela não tem a lei do Espírito de vida nela, e sim a lei dos mandamentos. Ela vai se sentir em pecado e vai deixar de crer em Deus e vai perder esse vínculo da fé com Deus. Então, assim, você chegou ao Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, está servindo a Deus da forma correta. Mas, você está em uma igreja em que tem usos e costumes, eu acho que você não deve compartilhar a sua experiência, falar que a lei de usos e costumes está abolida. Você não precisa entrar nesse assunto. Cumpra igual a eles, cumpra de verdade mesmo, porque isso não está preso ao seu coração. Você sabe que você está livre disso. Poderia não praticar isso e não perderia nada em relação à comunhão com Deus. Não entristeceria a Deus deixando de cumprir e não agradaria a Deus cumprindo. Portanto, você poderia parar de exercitar aquilo, mas noutra igreja, na sua igreja que impõe isso, e com os membros dela, que acreditam que isso venha de Deus, é bom que você cumpra, arrisca, melhor do que eles. E você não fale nunca que não precise cumprir, mas antes fale que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e que o Espírito Santo a livra do pecado quando ela está cheia.
do Espírito. Isso você pode falar. Essa mensagem é universal para os tradicionais, para os pentecostais pietistas radicais, para os pentecostais que são um tanto liberais. Você não precisa entrar nesse assunto de mandamentos. Se o Espírito Santo deu a você a consciência de que a lei do Espírito de vida só advém de estar cheio do Espírito e naturalmente você passa a agradar a Deus, que bom. Você está em uma igreja que tem outras regras, cumpra. Se você não tiver condições de atender ou for perseguido por estar cheio do Espírito Santo, chegou a hora de você deixar essa igreja e procurar outra. Mas, então, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está falando da lei de Moisés, que está tratando de gentios que tinham contato com judeus. Até mesmo no Novo Testamento, eles tinham o Velho Testamento, né? Então era necessário Paulo se referenciar da lei de Moisés. Mas isso também se refere a qualquer lei de mandamentos, a lei dos gentios, as nossas, os mandamentos. Pietismo radical, legalismo, qualquer coisa, qualquer regra. Até a liturgia. Eu não vejo problema na liturgia, porque ela nunca aprisiona seu coração, mas o pietismo radical aprisiona. Aí é perigoso. Mas se você convive com ele sem constranger seu coração, tudo bem, não tem problema. Mas assim, nota que ele está falando assim: se você é guiado pelo Espírito, você está sob a lei do Espírito de vida, de liberdade do Espírito. Você é cheio do Espírito e para de pecar. E daí ocorre o versículo 16: andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, essa luta entre a carne e o Espírito acabou quando você está cheio do Espírito. Minha experiência prática ocorre o seguinte: imagine assim, você pega um crente comum que está longe de Deus. Ele queria agradar a Deus, mas ele tem pecado. E daí então ele começa a buscar a Deus, querendo agradar a Deus. Demonstra esse desejo até mesmo da incapacidade dele querer ser transformado por Deus. Eu não consigo desejar ser controlado pelo Senhor. Mas você pode quebrar toda a minha vida, mudar tudo. Então ele começa a fazer essa obra, ele muda o seu querer. E você vai notar, assim, que num certo momento ocorre a transição. Quando você passa da carne para o Espírito. É sensacional isso. Porque num certo momento você vai se lembrar, por exemplo, de uma inimizade, você vai, por exemplo, cometer uma injustiça com você, daí você vai se lembrar da pessoa e você vai ter um desejo mal, talvez meio de vingança ou de percepção de injustiça, mas você já está se enchendo do Espírito e você fala assim: como que eu estou pensando nisso? Isso não vem de mim. Essa transição é fantástica. Parece que você está deixando seu corpo. Você fala assim: como que está vindo esse pensamento na minha cabeça? Eu não acredito nisso mais. Eu não penso desse jeito. Daí você nota, é como se houvesse duas coisas dentro de você, exatamente como o versículo 17. Tem a carne com sentimentos, desejos carnais, e tem o espírito sendo transformado. Isso ocorre na transição. E daí você reconhece: eu não reconheço essa carne. A carne não tem mais nada a ver comigo. Em seguida você passa para o Espírito, cheio do Espírito. Daí você tem a liberdade do Espírito, está na lei do Espírito de vida. E a carne acabou, foi anulada. Bom, versículo 23. Contra essas coisas não há lei, está falando do fruto do Espírito Santo, que está relacionado, é o que é manifestado quando você está cheio do Espírito Santo, né? E fala que não tem lei, como no versículo 18, né? Não estáis debaixo da lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É semelhante ao versículo 16, né? Assim, não apenas assim crucificaram na cruz, né? Mas ocorreu assim, ela foi transformada para novidade de vida, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, na semelhança, né? Passando a andar sem pecado. E também, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Bom, o que seria isso daí? Viver em espírito é ser nascido de novo. Ou seja,
Não estou falando se você se converteu porque você acreditou que a palavra de Deus era coerente, se orou junto com a pessoa, disse exatamente o que ela falou, ou foi lá na frente entregar a sua vida. Eu estou falando assim, o Espírito Santo deu convicção do pecado a você notou, houve algo sobrenatural, e daí ele transformou sua vida, foi um novo nascimento. Você passa a querer servir a Deus, muda completamente, mas não dá a você total, está totalmente fora do domínio do pecado, mas com a sua mente, sim. Você geme quando peca. Você quer ser santo, puro e agradar a Deus, mas não consegue. Como a experiência de Paulo, né? Com a mente quero servir a Deus, mas os meus membros encontram outra lei, né? O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero isso faço. Isso é para quem vive em espírito, é o que nasceu de novo. Então, Paulo, ele aconselha, se vivemos em espírito, ou seja, se você é nascido de novo, andemos também em espírito. Ou seja, seja cheio do espírito, ande no espírito, e o espírito te leva a deixar o pecado completamente. E, continuando na situação, e não é santificação gradual isso daí, porque é instantânea e completa. Apenas assim, reduz os tempos em que você não está sendo controlado pelo Espírito Santo, até você chegar à estatura de varão perfeito, que Paulo chama de ressurreição dos mortos, e não está falando do corpo glorificado, que ocorre quando você morre, ou quando você é arrebatado, antes de ser arrebatado. Não está falando sobre isso. Bom, agora vamos para esses trechos que estão em cinza. Bom, aqui fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Vamos contar quantas obras da carne são? Eu já contei, tá? São 17. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. São 17. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Digo aos da hipergraça que Paulo diz que quem comete essas coisas não são todas juntas. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então Deus não é assim tolerante como vocês pensam. Ele exige santificação. Os da hipergraça devem entender isso. Deus é amor, sim. É misericordioso, sim. E julgará. E lançará os que não são dele no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é eterno. Eu acho que fala que o bicho lá nunca morre. Então é uma punição eterna. O inferno vai ser jogado lá, a morte, talvez eu não cite com perfeição, mas o inferno é a sepultura, Hades, morte. Isso sim, porque não vai ter mais morte, a vida vai ser eterna. Mas a punição está no lago de fogo e enxofre, que foi criado para os demônios, para os anjos caídos, para Satanás, para a besta e para o falso profeta. Assim, não precisamos estar lá. E a condenação é eterna. A morte, ou seja, o inferno, a Hades, vão acabar. Por quê? Todo mundo vai ter vida eterna. Até quem estiver no lago de fogo e enxofre vai ter vida eterna. Por isso que vai ser punido, ser castigado eternamente. A Bíblia não fala nada sobre eles serem tirados de lá ou Deus mudar a punição. Não, é eterna. Então, ainda que o inferno, a morte, não seja eterna, o lago de fogo e enxofre, que é para onde vão as pessoas reprovadas pelo trono de Deus, do juízo final, lá essas pessoas vão ter condenação eterna. Eterna. Bom, vocês viram que são 17 obras da carne. E fruto do Espírito, quantos são? Eu vou contar um a um. Contem nos dedos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deram? Contar assim fica mais fácil. 9? Não. Não foram 9. Vamos contar de novo. Amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9. Não, não são 9. Não são 9. Não são. Vamos de novo, versículo 22. Eu estou contando nos dedos para que vocês não se esqueçam disso nunca. Porque há um erro doutrinário gravíssimo que impede a santificação da igreja nisso também. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Versículo 19. Mas as obras da carne são. Vem a diferença. Qual a diferença? O verbo. Porque as obras da carne são. Se são. Isso se liga ao plural. E tem que ter mais que uma. São 17. 17 é mais do que uma. Se fosse uma só, diria, porque a obra da carne é. Mas são 17. Então as obras da carne são. Mas no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é um só. Então por que fala em 9 frutos do Espírito? Não, não fala em 9 frutos do Espírito. Fala em um fruto do Espírito. Mas ele se manifesta de 9 formas diferentes. Se ele é o único fruto do Espírito e a pessoa cheia do Espírito, porque ela anda em Espírito, ela está cheia do Espírito e ela está liberta do pecado, como diz o versículo 16, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se essa pessoa está liberta do pecado e ela manifesta o fruto do Espírito, que está relacionado à santificação, então essa pessoa, ela acaba manifestando todo o fruto do Espírito, que é um só, não tem como manifestar parcialmente, ou não é o fruto do Espírito. Quantas obras da carne? Sim, assim, quem adultera, talvez não fale mal das pessoas, talvez não crie heresias, talvez não cause dissensões, ou seja, uma pessoa controlada e não se ire, ou não tenha nenhuma inimizade, ou ela não esteja envolvida com feitiçaria ou com idolatria. Ou seja, é por isso que são obras da carne, porque não são manifestas todas juntas. Se fosse, porque a obra da carne é, então teria que manifestar tudo junto, mas não é assim, nós sabemos que não é dessa forma. É por isso que, inclusive, bastaria uma para que a pessoa fosse punida por Deus. Agora, quanto ao fruto do Espírito, por ele ser um, ou você manifesta tudo, ou manifesta nada. Mas você vai falar assim, não, eu concordo que no meu caso, a minha fé não é tão grande. Eu sou uma pessoa mansa, demoro para me irritar, mas acabo me irritando. Eu sou uma pessoa boa, mas não faria tudo pelos outros se me prejudicasse alguém da minha família. Então o que eu diria para você? Eu falo assim, você é uma boa pessoa, normal ou melhor que o normal. E você tem um bom coração, mas tudo isso que se passa, desce com o fruto do Espírito, não é o fruto do Espírito, porque se fosse, tudo apareceria junto. Se lembram, eu tenho outras gravações só com áudio, com postagens também no Facebook, em que eu falo sobre a experiência de Durham, e depois da terceira visitação daí, que ele se convence que foi batizado no Espírito Santo, porque ele falou em língua só na terceira. Na realidade, a partir da primeira, ele foi santificado, só que só na terceira, daí ele recebeu o dom de línguas, daí ele começa a pensar no que aconteceu e fala assim, ele começa a falar de coisas relacionadas ao fruto do Espírito. E até mesmo pela descrição dele, a gente identifica várias dessas características do fruto do Espírito, que é único, ele é integral. Então a gente entende que naquele momento, e antes, na primeira visitação já, ele já manifestava o fruto do Espírito Santo integralmente. Significa o seguinte, se você não manifesta isso tudo, como ocorreu quando você foi batizado no Espírito Santo, ou como vai ocorrer com o tradicional quando for batizado no Espírito Santo, mesmo sem dons, sem emoções, ou com qualquer pentecostal, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, com dons ou sem dons. Comigo foi, parece que houve um dom, mas não foi o dom de línguas.
E não ficou assim tão claro, e foi bom isso porque eu percebi a santificação. Se eu tivesse falado em línguas na primeira visitação, eu continuaria falando em línguas. E não, ali eu refleti e preferi a santificação. Eu só falei em línguas depois de um ano, depois do batismo no Espírito Santo. Isso foi bom para mim. Com Durham foi na terceira visitação. E se ele fosse embora para Chicago, ele nem falaria em línguas. E daí ele perceberia a santificação. Como ele ficou esperando as línguas, ele pensou assim: o batismo do Espírito Santo saiu para falar em línguas estranhas. E causou uma distorção doutrinária nele. A santificação para ele já não foi tão importante. Ele criou uma doutrina sobre a santificação que estaria errada, que é a obra consumada, finished work. Bom, enfim, significa que se você não tem isso totalmente e com profundidade e totalmente todos os aspectos do fruto do Espírito, você é uma boa pessoa, você se esforça, mas esse fruto não é do Espírito Santo. Você não está cheio do Espírito. O que significa que a experiência que Deus tem para nós de santificação ou de enchimento do Espírito é maior. Olha que bom. Porque se você tem parte disso, você sabendo que é mais intenso, é mais profundo, mais abrangente. Ou seja, são essas 9 características do fruto do Espírito e com perfeição as 9. Então, você pode vislumbrar. Então, se eu estiver cheio do Espírito, eu conseguir amar o meu inimigo, a quem sempre me prejudica, a quem me persegue. Eu vou ter gozo e paz, vou ter gozo, alegria intensa, mesmo quando perseguido, quando me faltar algo, como Paulo falava que ele estava acostumado a ter ou não ter as coisas, está padecendo necessidade. Eu vou ser tolerante, por exemplo, com as pessoas com quem me relaciono, mesmo que elas sejam difíceis, eu vou conseguir me controlar. Ou você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa com temperança, você é uma pessoa boa, vou ter fé para continuar crendo em Deus, apesar das adversidades. Então, aquilo que o Espírito Santo tem para você, quando você estiver cheio do Espírito Santo, é muito mais do que você tem experimentado. E na realidade, se você já foi batizado no Espírito Santo, com ou sem dons, com ou sem emoções, você passou por isso. Houve um amor muito grande. E se você se esforçar só um pouquinho, você vai se lembrar. E além disso, a santificação completa. Enfim, o fruto do Espírito Santo não pode ser alcançado na carne. Quem nasceu de novo não pode alcançar o fruto do Espírito Santo. Depende do batismo do Espírito Santo. Com ou sem dons espirituais, com ou sem dom de línguas, com ou sem emoções. Só pelo batismo do Espírito Santo. E não depende de você falar em línguas, nem receber uma nova visitação para você voltar a manifestá-lo. Basta apenas o Espírito Santo voltar a controlar sua vida e encher sua vida do Espírito Santo. O que você faz se você está longe? Peça para Ele, sem forçar muito, porque se você ficar buscando na carne, achando que você, de falar muito você vai ser ouvido, vai ser na carne, vai ser por mandamento. Manifeste o seu desejo. E se você não deseja isso, manifeste mesmo assim. Eu quero que o Senhor mude minha vontade. Eu apenas entrego minha vida para que o Senhor mude tudo. Pode tirar as coisas mais preciosas para mim. Assim, há pouco tempo, quase um ano, eu falei com Deus sobre isso e eu pedi algo para Deus. Ele falou que faria algo assim comigo, algo muito duro. Eu não vou dizer o que é. E daí eu falei para ele assim: o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Pode tirar minha saúde, tudo. Tirar bens, tudo. Apenas não toca nas minhas filhas. Dê saúde a elas. E ele aceitou a oração. Então, assim, se há algo assim que você tema, você pode falar com ele. Entendeu? Assim, não peça, por exemplo, não, mas eu quero ser rico, milionário, eu quero uma promoção. Coisas materiais não peça.
porque você vai estar querendo ficar apegado à sua vida material. Aí não é o caso. Entendeu? Então, assim, o fruto do Espírito Santo, se você não tem tudo isso, você não tem o fruto do Espírito Santo. Se você já foi batizado no Espírito, você já manifestou o fruto do Espírito Santo integral, que é único e integral. E se você acha assim que você tem comunhão com Deus porque tem um grande amor, uma grande paz, mas não perfeitos, então esse não é o fruto do Espírito Santo. Você pode estar buscando a Deus com muita sinceridade. Em relação a uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode até ter uma vida mais regrada, ser mais sincero, assim, querer agradar mais a Deus, se esforçar mais, enquanto que o outro que está cheio do Espírito Santo, ele tem tudo isso de graça, sem nenhum esforço. Então, assim, eu diria assim, perante os homens, você mereceria muito mais, mas não perante Deus, porque em relação a Deus é tudo pela graça, não é por merecimento, pelo que nós fazemos. Então, se lembram do fariseu e do publicano no templo? Quando o fariseu falava assim, jejum tantas vezes por semana, e começa a falar do publicano, que ele está falando a verdade, e não era fácil para ele cumprir tudo aquilo. Entendeu? Então, em relação ao publicano, o fariseu merecia honra, mas não diante de Deus, porque o padrão de Deus é de perfeição, é de santificação. Então, assim, ele poderia se vangloriar em relação aos homens, mas em relação a Deus, não. Então, assim, se você tem uma santidade baseada em, assim, ter coisas boas na sua vida, coisas que se pareçam com o fruto do Espírito Santo, ou você se esforça para deixar o pecado, então eu digo para você, busque a Deus, peça para Ele a santificação, deseje não entristecer o Espírito dele com os seus pecados, peça para Ele levar você à consagração, levar você a desejar a santificação, desejar se consagrar, desejar ter o coração eternecido por Ele, desejoso, ansioso por Ele, almejando a Jesus Cristo. Não busque dons espirituais. Até, assim, evite exercitar os dons achando que você vai se santificar por exercitar os dons. Se ele encher você, você for tomar de algum dom, perfeito. Já vai ser uma visitação, você vai ter a santificação completa em seguida, se for ele mesmo. Entendeu? Então já aconteceu tudo. Instantaneamente você vai ter a santificação completa e o fruto do Espírito Santo íntegro, integral, com todos esses aspectos perfeitos, em profundidade e em amplitude, em abrangência, todos eles e todos perfeitos. Os 9, porque é um só, tem que ser tudo perfeito e completo. Não estou falando que você deve parar de falar em línguas, mas assim, eu acho assim, é melhor assim quando o Espírito Santo leva você a falar em línguas, porque daí já é uma visitação. Agora, quando você fala por si mesmo, sim, eu já tentei assim me libertar de pecados falando em línguas. Eu não me lembro de ter dado certo. E foi no começo, logo que eu recebi o dom de línguas. Não é esse o caminho, então peça para Deus. Eu sei que a libertação do pecado vem do quebrantamento, do desendurecimento do coração. Muitas vezes você está cego em pecado. Você não aceita mais a sã doutrina, a verdade da Bíblia. Você está acreditando num monte de doutrina de homens. Ou está preso a ensinamentos humanos, a regras, liturgias. Tem orgulho de sua denominação, de sua doutrina centenária. Então, assim, você deve buscar a Jesus e pedir para que Ele encha você do Espírito Santo. E peça a Jesus. Não fique buscando dons. Ele vai te dar dons, sim. Vai manifestar, sim. Se estiver cheio do Espírito Santo, é hora de você manifestar os dons, claro. Porque os dons não são feitos para a igreja. E assim, o dom de línguas é mais para a pessoa, mas também pode ser usado para transmitir através
do dom de interpretação de línguas para transmitir mensagens à igreja, o dom de profecia para a igreja, o dom de cura. Assim, provavelmente não vai ser para você, pode ser, mas é para a igreja, para a edificação da igreja. O dom do conhecimento, da palavra do conhecimento, e a palavra de sabedoria, é muito mais para a igreja. Por exemplo, você tem uma revelação sobre uma interpretação de um texto bíblico pela palavra do conhecimento. Não é para ficar aquilo só com você, é para ensinar os outros. Palavra de sabedoria, mesma coisa, assim, tem uma situação difícil e então surge uma palavra branda em que as pessoas aceitam, recebam como de Deus. Ainda no dom de revelação, pode ocorrer que Deus ele revele a você uma particularidade de uma pessoa. Algum tempo atrás eu falei que só se aplicaria ao conhecimento de interpretação da palavra. Não, é possível também assim interpretar uma particularidade sobre as pessoas. Por exemplo, Jesus assim, falando assim, isso não é por erro dele, mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. Assim, Deus falava para ele, falou assim, olha, se a pessoa está chegando a você, ela vai ser curada por tal coisa, ou aconteceu tal coisa com ela. Também eu aconselho você não ficar divulgando isso para a igreja toda, fala com a pessoa. Vai até a pessoa, certo? Digamos, você tem o dom da palavra do conhecimento, é um dom espiritual, e daí Deus revela algo. E daí você vai até a pessoa e fala para ela, principalmente se for algo íntimo ou comprometedor. Já vi também assim nas igrejas, por exemplo, tinha uma igreja que eu frequentei e tinha muita ordem no exercício dos dons. E daí durante a pregação, o pastor lá da frente, o nome dele era Walter, ele aponta um homem lá no fundo sentado e fala assim, olha, quando você passa em frente da sua igreja, você fala tal coisa. E ele confirmou com a cabeça. Era a primeira vez que ele estava visitando a igreja. Essa é a palavra do conhecimento. Certo? Mas os dons, assim, eles são distribuídos pelo Espírito. O dom de línguas, para sempre, está com você, porque é para a edificação da pessoa. Mas ele pode ser usado também com interpretação para edificar a igreja. E os outros dons para edificar a igreja. Então, assim, é uma coisa dada pelo Espírito Santo especificamente. Depende do Espírito Santo querer usar você, que ele pode usar outra pessoa. Ou não querer usar você, que você está muito longe dele. E dele querer abençoar aquela pessoa. Entendeu? Então não é uma coisa assim que você cause. Depende dele chamar você para isso. E como saber se você está preparado? Te pergunto, está cheio do Espírito? O Espírito está levando você a libertar-se do domínio do pecado? Há exceções? Há. Quero dizer, a pessoa que vai receber aquela palavra pode estar tão necessitada que Deus poderia até usar você. Com Balaão ele usou um animal. Então há exceções sim. Mas assim, a regra na vida cristã, para todo salvo, é o enchimento do Espírito, é estar cheio do Espírito. Devemos buscar isso, sempre estar preparados. Se ele quiser usar alguém, ele usará. Bom, terminamos o assunto. A intenção desse texto é só mostrar que o fruto do Espírito Santo é maior e vem do enchimento no Espírito, que também confere a você estar totalmente livre do pecado enquanto estiver cheio do Espírito, ou seja, a santificação completa e também a manifestação do fruto do Espírito Santo íntegro nessas 9 características e em total profundidade. Perfeitamente. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso tudo vem com o enchimento do Espírito. Primeira visitação no batismo no Espírito, com ou sem dons, com ou sem emoções, com ou sem falar em línguas. E também depois que você se afasta, quando o Espírito Santo resgata você, traz você de volta para ser cheio do Espírito, volta a ocorrer tudo isso. Você é liberto do pecado instantaneamente, completamente. Não se trata de santificação gradual. E você passa a ter o fruto do Espírito Santo íntegro, que é só um, não pode ser
exercitado parcialmente. Se você tem um fruto do Espírito parcialmente, ou seja, alguns aspectos, e não perfeitos, cada um deles, não é fruto do Espírito. É o seu esforço. Diria assim, você está fazendo muito mais esforço do que uma pessoa cheia do Espírito, que tem isso tudo naturalmente. Também você tem a libertação do pecado. Amor, por exemplo, amor pelo irmão, amor por Deus, que leva você também a pecar contra o seu irmão, contra Deus, ou querer dividir seus bens, seus ganhos. Deixa eu ver. Bom, contra essas coisas não há lei, porque o Espírito Santo leva você para a lei do Espírito de vida. Não haverá mandamentos. Seria isso então. Eu agradeço pela atenção de todos. Uma boa tarde.